Aleluias. Abra a palavra do Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Amém. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nesse lugar. Obrigado por ter sustentado a cada um, Pai. Aleluias. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E o que daremos ao Senhor por tantos benefícios para com a nossa vida? Livro de Atos, capítulo 3. Amém. A partir do verso 1. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Se compadeça de nós nessa noite. Livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos encontraram? Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, imploravam a ele, dizendo: dai-lhe uma esmola. E Pedro, fitando os olhos naquele homem, junto com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente para aqueles homens, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, olhando para ele, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e ele imediatamente firmou seus pés e os seus tornozelos, e deu um salto e se pôs em pé, e passou a andar, e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Aleluia, papai! Glória a Deus! Aleluia! Somente até aí. Somente até aí. Hoje foi falado muito sobre o crescimento da igreja. Hoje foi falado muito aqui nesse lugar. E o Senhor, eu creio que vai falar muito com você através dessa palavra, irmãos. E eu queria que você atentasse para uma palavra que foi dita aqui sobre Pedro. Todo mundo sabe como começa a história desse homem. Todo mundo sabe como ele começa, quando Jesus chama ele, está lá com o seu pai pescando, jogando as redes, ele e os seus irmãos, e Jesus fala para aquele homem, fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E naquele momento, Pedro e seu irmão João largam as redes e começam a seguir a Jesus. Era um homem totalmente sem experiência, um homem totalmente medroso, e nós vemos, como o irmão Marcelino leu aqui hoje, quando ele vai andar por sobre o mar, ele vê aquelas ondas e ele fica com medo, ele começa a afundar. A palavra do Senhor também nos relata sobre ele ser um homem nervoso, que quando os soldados chegam para prender a Jesus, ele corta a orelha de um certo soldado. A palavra do Senhor também nos relata que ele afirma para Jesus que de maneira nenhuma ele o abandonaria, que ele ficaria com ele até a morte. Porém o Senhor Jesus diz para ele: olha, hoje antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. A palavra do Senhor também diz sobre esse homem, quando Jesus está confirmando o seu ministério, que ele veio com o propósito de morrer, de padecer por mãos humanas, e Pedro diz: não, de maneira nenhuma, isso não vai te acontecer. E Jesus diz para Pedro: arreda de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas dos homens, nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens.
Esse mesmo homem com tantas dificuldades, hoje nós lemos aqui o quanto esse homem progrediu. Hoje nós lemos aqui o quanto esse homem cresceu em fé. Nós lemos aqui o quanto esse homem cresceu em confiança no Senhor Jesus, o quanto esse homem cresceu em intimidade, o quanto esse homem amadureceu na presença do Senhor. A ponto de a palavra do Senhor dizer que quando ele entrava na cidade, as pessoas colocavam os enfermos no meio da rua, e quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. E nós lemos aqui agora, ele entra, e ele diz para o homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nós estamos em dezembro. E no começo do ano, o presbítero Fernando ele falou uma palavra aqui sobre um ano de crescimento. E eu e ele, nós vamos meditando muito sobre o que fazer com a igreja para a igreja crescer. Nós viemos meditando muito como fazer para a igreja se despertar, como fazer para os irmãos serem mais animados, serem mais participativos. E hoje aqui, eu quero te fazer uma reflexão para você. De janeiro até hoje, o quanto você cresceu? Eu estava conversando com os jovens e fiz essa pergunta para os jovens. Fala para cada um aqui o quanto ele cresceu esse ano, o quanto ele evoluiu, o quanto ele melhorou. E eu quero fazer essa pergunta para você: o quanto você cresceu esse ano? Ou você começou em janeiro no banco e está terminando em janeiro no banco? Você começou o ano testemunhando uma vez e está terminando o ano com esse mesmo testemunho. Você veio aqui na frente somente uma vez, ou talvez veio só duas. Ou você começou o ano de uma maneira e está terminando o ano da mesma maneira. Quanto você agregou esse ano de conhecimento da palavra de Deus? O quanto esse ano você agregou de testemunhos para contar para o seu irmão aqui, para fortalecer a fé do seu irmão? O quanto esse ano você aumentou nas suas horas de oração? O quanto esse ano você aumentou na sua comunhão com os seus irmãos? Quanto você cresceu em perdoar as pessoas esse ano? O quanto cresceu o seu conhecimento de Deus? O quanto cresceu o seu amor para com Deus? O quanto cresceu a sua reverência para com Deus? Nós chegamos em dezembro. Eu conversava com as meninas no hospital e eu falei: olha, eu estou quase 30 já. Estou quase na meia idade, daqui a pouco é 40, 50 e 60 e só Jesus sabe. E daqui a pouco eu estou aí vivendo só as forças de remédio. Não é verdade, irmãos? Porque a saúde vai embora, você não vai ter mais o vigor, não vai ter mais sua memória, se não for a graça de Deus sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você que a gente fala: não, tem muito tempo para fazer, tem muitas coisas para a gente fazer, mas eu quero perguntar para você: o quanto você cresceu esse ano? Quantos dons você conquistou esse ano? Quanto você evoluiu na palavra? Você vinha aqui e lia um pouquinho errado aqui, mas agora em dezembro você está vindo aqui e você está lendo melhor? Ou você vinha e testemunhava com dificuldade e agora você está vindo aqui testemunhando melhor? E o Senhor, Ele tem falado coisas muito profundas nesse lugar. E eu quero só relembrar para vocês algumas coisas que o Senhor tem nos dito. Houve uma pregação esses dias que falou sobre a religião. Que a religião vem com o termo latim religare, que é o seu objetivo, religar o homem com Deus. E a religião ela tem esse propósito, mas nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, que a religião, mesmo que ela tenha esse propósito, ela não tem o poder de religar o homem com Deus. Portanto, um homem ou uma mulher ou um jovem que se adentra a uma religião, que fica adepto a uma religião achando que ele está religado com Deus, ele está vivendo uma grande ilusão, porque a religião, não importa evangélica, católica, não importa a religião, ela não tem o poder de te religar com Deus. Porque quem tem o poder de te religar com Deus é somente Jesus, porque Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Então, se você entra em comunhão com a religião, mas não entra em comunhão com Jesus, você não fez nada da sua vida. Porque Ele tem o poder de te religar com Deus. Nós falamos outro dia sobre avivamento. Que cada época buscou o seu avivamento. Cada geração, em cada ano, 1800, 1600, 1900, no ano 2000, cada época, cada
geração, cada tipo de pessoa, em cada país buscou o seu avivamento. E nós pregamos aqui sobre avivamento. E o avivamento ele começa quando eu entendo que Jesus me chama. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Avivamento começa quando eu entendo que todas as cadeias foram quebradas sobre a minha vida, que Ele me libertou de todo o domínio do pecado e Ele não tem mais domínio sobre mim. E Ele escreve meu nome no livro da vida. Que o avivamento começa quando eu conheço a Jesus, e eu só conheço a Jesus a partir do momento que eu começo a conhecer a mim mesmo. Quando eu entendo que eu sou um pecador e careço da graça de Deus, eu estou começando a conhecer quem é Jesus. Quando eu entendo que tem muitas coisas na minha vida que não são escravidão do pecado, que não são escravidão de Satanás sobre a minha vida, mas são minhas próprias escolhas. Como foi falado aqui, há muita gente que está dentro de uma cela aberta pedindo por socorro. É diferente quando eu estou dentro de uma cela trancada e eu grito: me tira daqui, socorro, me tira daqui, que eu estou querendo sair dessa cela, mas eu não consigo. E foi falado sobre esse avivamento. Para que o avivamento venha sobre a nossa vida, precisamos reconhecer quem nós somos. Precisamos reconhecer que muitas coisas não é porque somos escravizados, não é porque alguém nos escraviza, mas é porque queremos ser escravizados. E quando eu entendo que eu quero ser escravizado, e eu entendo que eu estou em uma cela aberta, porque Ele me libertou de todo o domínio do pecado, e Ele não tem mais domínio sobre vós, e Ele passa, e Ele abre a cela, e tem um monte de gente dentro da cela ali escravizado. Talvez é pela pornografia, a gente fala: mas eu não consigo sair dessa cela da pornografia. Alguém tem que vir aqui dentro e me tirar. Olha, a preguiça, eu fico aqui dentro da cela da preguiça. Alguém tem que vir aqui me tirar dessa cela da preguiça. Ô Senhor, sabe por quê? Eu quero fazer, mas eu não consigo, porque a cela está trancada e eu estou escravizado aqui dentro. E vivemos atrás dessas desculpas e não imaginamos que o Senhor, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe como é que está a situação da sua cela, se ela está trancada ou se ela está aberta. Aprendemos também aqui que há necessidade de sermos discípulos de Jesus. Aprendemos que cada um tem o seu chamado na igreja. Um é chamado para tocar, um é chamado para pregar, um é chamado para louvar, um é chamado para estar na porta, um é chamado para cuidar das crianças. Mas em meio a isso, todos são chamados para serem discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele tem que negar a si mesmo. Recentemente, falamos sobre a busca dos dons espirituais, que eles são dados para a igreja. E cada um tem que buscar aquele dom que o Senhor o capacita, aquele dom que é necessário na igreja. E hoje eu vejo que a necessidade da igreja não é só aquele dom de pregação, mas comentamos aqui que às vezes a igreja necessita da pessoa que tem um dom de aconselhar. Necessitamos às vezes não de um pregador, de um grande cantor aqui na igreja, mas necessitamos de uma pessoa que tem o dom de misericórdia para perdoar. Necessitamos da pessoa que tem o dom de servir. Mas a gente se limitou a 3 dons, que é o dom de profetizar, o dom de fazer milagre, o dom de pregar, e buscamos só essas coisas, como se a igreja fosse feita só de pregar, de milagre, de canção. E nós observamos isso. E ontem nós tivemos uma experiência fantástica com o Senhor. Ontem nós chegamos aqui na igreja, e quando eu entrei na igreja tinha irmão Bruno e irmão Cacá. E deu 7h30, chegou um pouquinho antes, chegou nossa irmã Lucília. Irmã Lucília dirigiu o culto. Cacá e Bruno tocaram e eu estava no banco. E quem mais estava? Os anjos do Senhor. Em pessoa física só tinha no banco ontem. Ontem o culto foi privilégio aqui só para mim, irmãos. Houve dias que eu já fiquei triste de chegar e ver 1 ou 2 pessoas aqui na igreja, relatando isso que nossa irmã Olivia falou aqui. Mas ontem eu não fiquei desanimado, ontem eu fiquei alegre, porque eu sei que onde tem um ambiente de adoração, os anjos, os serafins e os querubins do Senhor, eles enchem aquele lugar para render glória ao Senhor. E ontem eu estava aqui adorando, estava louvando a Deus, irmão.
E às vezes não precisa de muita gente para fazer barulho não, porque eu sozinho eu fiz um barulho danado, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. E nós aprendemos aqui ontem que não necessita ter quantidade para ter adoração. Não necessita ter quantidade para ter qualidade. Necessita ter um coração desejoso de adorar o Senhor. E nós aprendemos aqui com a vida de Saul como não cooperar para o nosso próprio mal. Aprendemos como um homem de Deus pode ser chamado para um grande ministério. Ser chamado mesmo, escolhido assim, ó, a dedo por Deus. É você que eu quero. E eu tenho algo para fazer na sua vida, tenho um grande propósito, tenho um grande ministério. E nós aprendemos aqui ontem que mesmo eu e você sermos escolhidos desde antes da fundação do mundo, nós podemos cooperar para o nosso próprio mal. E eu citei o que aconteceu com minha esposa. A gente estava lá em casa e ela cometeu uma atitude que me deixou chateado. Eu vim para a igreja chateado na quarta-feira. E eu falei, eu vou orar ao Senhor, vou aplicar o estudo bíblico, mas quando eu voltar em casa eu vou descontar. Só maquinando aqui, ó. Quando voltar em casa, deixar ela, não vou conversar com ela. Quando ela conversar comigo, eu não vou responder. Vou fazer do meu jeito. Enquanto eu estava aqui orando ao Senhor, maquinando a minha vingança, o Senhor falou comigo. Já não basta Satanás maquinar contra o seu casamento. Já não basta situações da vida atrapalharem você. Até você vai cooperar para a piora do seu casamento. Até você vai cooperar para a piora da sua vida. E depois que o Senhor falou isso aqui, irmãos, quebrou meu coração, me rasgou todinho, me convenceu do meu pecado. Eu voltei para minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi dar um beijo na minha esposa. Porque eu não posso cooperar para a piora do meu casamento. E nós aprendemos aqui com Saul coisas assim desse tipo. Como o homem foi chamado por Deus e ele mesmo cooperou para a sua destruição. Não foi Satanás que cooperou, não foi as pessoas que armaram para ele, mas ele mesmo, através das suas escolhas, das suas ações, cooperaram para destruir a sua vida. Aprendemos 3 pontos. A covardia. Quando ele foi chamado para ser rei, no dia que o povo procura ele, onde ele estava? Não queria ser encontrado, mas se escondeu no meio das bagagens. E nós também estamos aqui, somos chamados para servir ao Senhor e nos escondemos atrás das desculpas, nos escondemos atrás de nossos medos, escondemos atrás do nosso passado, das coisas que nos machucaram, nos escondemos atrás das justificativas. Porque é difícil demais, porque é complicado demais se liderar, tem atrito, tem dificuldade, tem não sei o quê. E houve algo nessa igreja que eu queria que você reparasse. Nós temos as nossas deficiências aqui como liderança, eu, presidente Fernando, a gente tem a nossa deficiência de estar acompanhando mais as ovelhas, de estarem mais presentes. E outras falhas também nós temos, talvez não sejamos o líder que deveríamos ser, talvez não pregamos da maneira que deveríamos pregar, talvez não fazemos algumas coisas que deveríamos fazer. Mas algo que eu estava pensando na igreja, lá em casa esses dias, uma coisa que a igreja que ninguém pode reclamar é de querer o seu crescimento. Você pode dizer, o pastor não me visita, mas você não pode dizer que o pastor não deseja o seu crescimento. Você pode dizer muitas coisas, mas uma coisa que eu reparo aqui na igreja é que ela tem um desejo de todo mundo cresça. Ela dá oportunidade. Se você vir aqui querer tocar um violão, não tem preferência desse violão, mas só Fernando que toca. Não, se você querer, você vem aqui, você tem oportunidade. Se você querer vir dirigir um culto, você tem oportunidade. Se você querer aprender um instrumento, dependendo do seu interesse, irmão, a gente se alegra, a gente vai te motivar. Irmão, Emerson está aqui, é uma prova viva disso. E outras pessoas também. Está com desejo de tocar na bateria, está vindo aqui com o Bruno, com o Cacá, está aprendendo bateria, está se esforçando. Ele quer ser um pregador da palavra de Deus, está vindo ele toda quarta-feira, não está faltando um estudo bíblico. Trabalha na oficina, vem de bicicleta lá nos Confundó do Judas, sobe esse morro aqui, ora, depois fica no estudo bíblico e vai embora pedalando para chegar em casa e tomar banho. Chega aqui e está fazendo tudo cheio de graxa. E Deus vai honrar ele pelo que ele está fazendo. Mas eu quero dizer para você sobre isso. A igreja aqui, ela tem o desejo que você cresça, ela tem o desejo que você evolua. Juntando aqui com o que pregamos desde o começo,
Juntando essas oportunidades que a igreja tem proporcionado para você, quanto você cresceu esse ano? Ou nós ficamos ainda atrás das justificativas? Mas de outro lado, nós queremos a comunhão da igreja. Nós queremos o crescimento. A gente quer chegar na igreja e ver um louvor avivado. A gente quer chegar na igreja e ver uma palavra abençoada. A gente quer chegar na igreja e ver uma palavra que transforma a nossa vida. Mas não existe crescimento sem comunhão. Não existe crescimento sem comunhão. Não existe fortalecimento da igreja sem comunhão. Se a igreja se enfraquece é porque há falta de comunhão e há falta de interesse meu e seu no crescimento da igreja. Porque uma andorinha só ela não faz verão. Um pastor só ele consegue avivar uma igreja. Se a igreja não tiver interesse, se a igreja não tiver empenho, falar, irmão, eu vou lá que eu vou testemunhar. E a gente fica escondendo atrás das nossas dificuldades, das nossas desculpas justificativas, e a gente abre um testemunho aqui de domingo a domingo. E você tem um testemunho para contar e você não vem aqui na frente contar. E o seu testemunho tem feito falta para a igreja. O seu testemunho tem feito falta para o seu irmão. O seu testemunho tem feito falta para mim. E às vezes Deus tem um ministério para exercer na sua vida, mas você está tão preocupado com outras coisas, e aí você não está empenhando o seu ministério, e está fazendo falta aqui na igreja. Porque vai chegar um momento que vocês vão enjoar da minha pregação. A maneira que eu prego, a maneira que eu dirijo, vão se acostumar e vão precisar ter algo novo. E eu te pergunto, onde está o novo? Quantas pessoas novas que dominam a pregação da palavra têm se levantado nos últimos anos dessa igreja? Quantas pessoas que adoram, que cantam, têm se empenhado nesse ministério, têm se levantado aqui nos últimos anos? Se a gente for fazer um balanço, falar, olha moço, a igreja do Cordeiro começou em 2015 aqui, ó, tinha fulano cantando, agora em 2016 tem fulano, 2019. Olha, pregador na palavra aqui, começou em janeiro, tinha fulano pregando a palavra. Nós estamos terminando em dezembro, tem fulano. Ou nós olhamos, olha, janeiro tinha esse. E dezembro está terminando esse. Porque a igreja ela precisa crescer, mas para a igreja crescer ela precisa do quê? Da sua cooperação. Ela precisa que você coopere, ela precisa que você se entregue mais ao Senhor. E nós muitas das vezes estamos cooperando para o nosso próprio mal. Estamos cooperando para o esfriamento da igreja. E nós temos reparado muito isso. Que tem faltado alegria, tem faltado fervor. Só que eu tenho que entender a minha independência. Esse ano, irmãos, se eu vou passar uma lista para vocês aqui, vou usar a minha vida. Quantas pessoas me visitaram esse ano? Quando eu estava doente, ou me visitaram e falaram, meu bar, vim aqui para ver você, para bater um papo, para ver como é que você está bem? Não me lembro. Quantas pessoas ligaram para mim, mãe, como é que o senhor está? O senhor está bem? Como é que está a luta da igreja aí? Está difícil liderar? Como é que está esse Satanás aí? Está tormentando muito sua vida? Está tendo muito pecado te atrapalhando? Não me lembro, se eu estiver errando, depois você pode puxar minha orelha. Quantos irmãos chegaram para mim, eu estou vendo que você está com dificuldade assim, eu estou vendo que você está desanimado, precisa de ajuda? Você precisa de ajuda para liderar? Ou talvez como o presbítero Fernando, não sei, eu estou dizendo isso sobre a minha vida. Mas eu vou dizer para você que nada disso mudou a maneira que eu venho para a igreja. Sábado e domingo estou aqui dirigindo o culto, estou aqui pregando a palavra do Senhor. Quarta-feira estou aqui orando, quarta-feira estou aqui dirigindo o culto, quarta-feira estou aqui dando estudo bíblico, aplicando. E o que é necessário? Porque, irmãos, nós temos que entender o quê? A nossa independência. Eu estou falando isso porque eu sei que esse ano nós não ligamos para você. Nós não ligamos para você para saber como é que você estava. Nós não ligamos para você para saber se você estava doente, se estava faltando alguma coisa na sua casa. Mas independente disso, nós temos que ter o nosso entendimento sobre a nossa independência cristã. Que eu, independente do meio liderança estar me ligando, eu tenho que saber que o meu compromisso é com o Senhor, que não precisa do meu líder estar ali, cara, vamos para a igreja hoje, olha, tem estudo bíblico, vamos para o estudo bíblico, então tem como você não vai no estudo bíblico? Não, mas se você não me ligar, se você não me dar atenção, eu não me sinto motivado.
A nossa motivação para trabalhar ou nos envolver tem que ser Cristo. A minha motivação para eu vir no estudo bíblico, e tem dias que a gente chega em casa, a gente faz as nossas escolhas. Cada um faz suas escolhas. Não estou falando que é para você viver dentro da igreja, fundar dentro da igreja, porque você vai enlouquecer, irmão. Quem é líder sabe que fica aqui direto, você enlouquece. Mas eu estou dizendo em dar mais prioridade ao que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Quantos aqui já descobriram o seu chamado? Porque nós temos que parar e analisar e observar, porque se vai ano e ano e ano e passa ano e vai indo, eu não entendo o meu chamado, não entendo o meu propósito, eu não amo a Deus mais, eu não sou uma pessoa mais santa, eu não sou uma pessoa que conhece mais a palavra de Deus. Eu te pergunto, qual é o futuro dessa igreja? Qual é o futuro dessa igreja? Minha esposa estava comentando algo. É necessário que nós cresçamos. E ela falou: o presbítero Fernando viajou e você ficou para tomar conta da igreja. E quantas pessoas mais nós teríamos se vocês dois viajassem? Quem ficaria para aplicar o estudo bíblico? Quem ficaria para dirigir o culto? Quem ficaria para organizar as coisas assim? Quem mais ficaria? E eu pensei nisso. Não é que a igreja seja dependente da gente, irmão, mas o Senhor falou: precisamos crescer. Todos ali precisam crescer mais, precisam se entregar mais. Eu estava conversando com um pastor essa semana, e ele conversava comigo, irmão, e foi muito bacana a nossa conversa. E ele falou: olha, Eduardo, eu vou confessar para você aqui. E é um cara que eu olho ele, eu admiro ele demais da conta. Eu vejo um homem de Deus assim mesmo, eu vejo um cara destemido. E ele falou para mim: olha, eu tenho um prazo até janeiro, porque em setembro eu fui na sede, lá em Belo Horizonte, e eu falei o seguinte: olha, pastor, nós estamos com a igreja lá, tem tantos membros, assim, só que estamos desamparados, porque os irmãos não estão agarrando a causa. Às vezes nem minha esposa está agarrando a causa comigo. E aí eu estou orando ao Senhor e eu não vou ficar com a igreja daquela maneira, porque Ele faz praticamente tudo lá na igreja. E eu vou dar um prazo ao Senhor até dezembro. Dezembro o Senhor vai mandar uma pessoa para Teoflotone, e essa pessoa vai cuidar daquela igreja. Então nós vamos fechar aquela igreja e vamos dispensar os irmãos para cada um viver a sua vida. E ele falava isso para mim, e ele falou: Eduardo, eu vou ter que abrir mão, vou ter que fechar a igreja. Por quê, irmão? Porque eu cheguei lá, tinha um obreiro lá que estava me ajudando, e eu ensinei algumas coisas, ele aprendeu. Quando ele aprendeu, sabe o que ele chegou para mim e fez? Olha, Deus está tocando no meu coração que eu tenho que sair daqui e abrir um ministério para mim mesmo. E ali ele olha no louvor, o menino que está no louvor, o diácono que ele tem lá, ele falou: diácono, você pode dirigir um culto para mim dia de sábado? Ele falou: posso. E aí ele confia no diácono, tudo belezinha. Aí quando chega no dia de sábado, o diácono, 5 minutos para começar o culto: pastor, não vai dar para mim não. E aí chega o dia de pregar a palavra, tem um outro obreiro, e ele fala: ô irmão, o senhor pode pregar a palavra hoje? E ele fala: eu vou pregar, sim senhor, pode confiar comigo que eu vou pregar a palavra. E aí vai indo, e ele chega lá no culto, ele senta lá no altar, e está esperando o abençoado chegar. 7 horas, 7h30 começa o culto, o cara não chega. 7h40, 7h50, está dando 8 horas da noite, o cara não chega para pregar a palavra do Senhor. E eu te pergunto: Eduardo, eu tenho fé, sabe? Eu tenho convicção, eu creio no Senhor. Mas eu também sei que se a igreja não pegar junto no arara, a obra não anda. Se a igreja não pegar junta, o pastor, ele pode ser o mais santo, ele pode ser o mais poderoso do mundo. Se a igreja não pegar junto na oração, se a igreja não pegar junto no conhecimento da palavra, se a igreja não pegar junto no interesse ali para mover, as coisas não fluem, as coisas não crescem. E nós não podemos ser dependentes somente de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas aqui nesse lugar. E quando ele me falou isso, eu fiquei com o coração muito triste. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem pessoas se levantando assim. Tem alguns se levantando, tem alguns demonstrando interesse, tem alguns se prontificando.
Mas ainda não é o suficiente, porque nós podemos nos entregar mais. Eu vejo alguns jovens, quando a gente vai em alguns lares, aí chega o momento da gente cantar, os jovens estão cantando meio assim, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus. Eu fico, mas meu Deus, por que o coração ali não está desejando? Gente, eu tenho que adorar o Senhor. Às vezes eu saio daqui e ganho roupa, irmão, porque eu entendo a minha necessidade de adorá-lo, eu entendo o que ele significa para mim. E às vezes a gente passa umas rotinas bestas, coisas pequenas, uma briguinha em casa, a gente chega aqui, a gente, como se essas coisas fossem maiores do que o propósito que Deus tem na nossa vida, e a gente chega aqui e fica calado. E chegamos a dezembro, e eu faço essa pergunta para você: o quanto você cresceu esse ano para beneficiar esse ministério? O quanto você cresceu esse ano para beneficiar a sua própria vida? Se pegássemos a porcentagem, uma medição, uma fita métrica para medir, ou uma balança para pesar, o quanto você amava a Deus no início do ano e quanto você ama a Deus hoje. O quanto você se afastava do pecado, das coisas que desagradam a Deus, e o quanto você desafasta hoje. Será que teríamos uma grande diferença? O quanto eu progrido, o quanto eu tenho progredido, o quanto você tem progredido, é a questão. Porque senão vamos ficar juntando aqui ano após ano, 2020, 2030, 2040. O quanto você pode progredir? A palavra do Senhor nos diz que Ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo e nos designou para irmos e dermos frutos. E a palavra designar, nós aprendemos aqui, que é nos capacitar a prover de todas as coisas necessárias para que aquele objetivo ele seja realizado. E o Senhor ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, e Ele te designou, Ele já te capacitou com todas as ferramentas necessárias para você concluir um projeto. E a pergunta é: por que esse projeto não consegue se concretizar? Será que realmente entendemos que fomos chamados para ter uma vida transformada? E a minha maior alegria que eu cheguei esse dia no culto era: Jesus transformou a minha vida, a palavra de Deus transformou a minha vida. E tem transformado muito, irmão, de uma maneira que eu não sei nem te explicar. Quanto Deus tem transformado a minha vida e quanto eu sou um homem feliz. Glória a Deus, aleluia. Mas entendemos isso. E é por isso que o meu coração se quebrantou aqui no começo. Enquanto eu li essa passagem sobre a evolução de Pedro, sobre o crescimento de Pedro, e eu queria trazer essa mensagem aqui para você hoje. Há dias de Deus nos animar, há dias de Deus nos confortar, há dias de Deus nos capacitar, há dias de Deus nos renovar nesse lugar, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia. Há dias que o Senhor Ele quer nos encher de poder, porque Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu queria te convidar a amar mais esse ministério. Eu queria te convidar a amar mais quando você receber uma oportunidade, tenha mais um interesse, eu vou me capacitar mais na palavra para eu chegar e dirigir um culto. Quando você receber uma oportunidade para pregar, irmão, se entrega, porque eu vejo pessoas aqui, eu conheço muitas pessoas, que eu vejo o dom de Deus na vida da pessoa, e quando ela recebe a oportunidade, ela fica atrás de suas justificativas. E quantas pessoas aqui poderiam ser avivadas pela pregação dessa pessoa? E outras pessoas que têm o dom para canção, ou ainda não têm o dom, mas podem se capacitar para tal. Há muito tempo estamos desejando uma voz feminina no louvor, por enquanto estamos só no desejo. Estamos com um grupo de varões parado há algum tempo, eu estava liderando um grupo de varões, estava sendo vice-líder do grupo de varões, estava sendo líder dos jovens, estava aqui também ajudando na igreja, e não teve como assimilar todas as coisas ao mesmo tempo. Nosso grupo de varões está parado há algum tempo,
esperando algum varão corajoso, que não vai olhar para as dificuldades, que não vai olhar para os empecilhos, mas vai falar: eu assumo a responsabilidade e eu vou fazer acontecer, eu vou correr atrás. E quando a gente vai chegar na igreja e a gente vai querer sentar um pouco mais para frente, estávamos conversando hoje sobre isso no hospital. Na época de escola, irmãos, eu sentava era no fundão, no lugar da bagunça, misericórdia. Todo mundo que senta no fundão é os que não querem compromisso, é os que querem ficar ali na conversinha, os mais interessados em se relacionar com o que está acontecendo. Eu disse: porque eles sentam na frente. Eles têm mais interesse, eles tiram as melhores notas, são os que sentam na frente. E nós chegamos na igreja, não é uma crítica, mas nós temos muitos espaços aqui na frente. A gente não pula lá para o fundo. Eu sei que às vezes você escolhe o seu lugar para estar, só que isso espiritualmente não é um bom sinal. A gente senta no fundo, geralmente os que sentam no fundo estão querendo ficar mais na sua, mais na dele. E aí eu sentava no fundo, eu comecei a chegar um pouco mais para frente, para gerar um pouco mais de interesse. Eu estou falando isso tudo, irmãos, para o futuro que essa igreja tem. E o futuro dessa igreja depende de você. O futuro dessa igreja depende da sua entrega. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. Sobre o que foi meditado aqui, sobre o que foi falado. Talvez não é o que você esperava, talvez você esperava: nossa, eu queria uma pregação assim, eu queria uma coisa assim, assado. Mas eu não consegui falar outra coisa hoje. Foi isso que o Senhor semeou no meu coração. Talvez seja essa frustração, não porque vocês sejam incapazes, mas porque Deus está com um desejo tão grande de usar a vida de cada um aqui. É porque o Espírito Santo está tão desejoso aqui de capacitar você, de usar você. E até hoje, até quando? Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos nesse lugar, estamos aqui, nós cantamos que te amamos, nós cantamos que te amamos, nós dizemos Senhor, Senhor, mas Ele mesmo vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que eu vos mando? Por que entregaram sua vida para mim, se não é realmente eu que tomo as decisões? Por que realmente entregaram as suas vidas para mim, se quando eu coloco você para tomar uma atitude, para executar uma tarefa, o que você vem para mim é com um monte de justificativas: eu sou tímido, eu sou acanhado, eu não consigo, dá muito trabalho, é muito problemático fazer isso, eu não consigo, é muito difícil pregar. E aí nós oramos: Senhor, usa a minha vida, sabe? Eu quero ser um vaso de honra, um vaso de bênção na vida das pessoas. E no momento H a gente sempre arrega. Deus, como a obra do Senhor vai para frente, tendo pessoas como nós. Como essa igreja vai progredir, tendo pessoas como eu. Como a sua igreja vai progredir, Senhor Jesus. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, mas o Senhor dá o crescimento através do homem. O Senhor dá o crescimento através da nossa entrega, através do nosso desejo. É certo que quando alguém não se levanta, o Senhor levanta outro lugar, mas essa não é a questão, meu filho. A questão é: Ele não quer usar outra pessoa, Ele quer usar você. Ele não quer capacitar outra pessoa, Ele quer capacitar você. Ele não quer revelar essas coisas a outra pessoa, Ele quer revelar a você, seu cabeça dura. O Senhor espera um momento em que a gente não vai olhar para as dificuldades, mas vai se entregar. Eu confio no Senhor. O Senhor espera que chegue um momento nessa igreja, sobre mim, sobre a sua vida, em que o Senhor vai dizer: olha, seu ministério é esse. E você vai dizer: amém, Senhor. O Senhor espera que chegue um tempo que Ele vai dizer: olha, eu estou separando você para cantar. E você vai dizer: eu aceito.
Não vou inventar desculpa, não vou falar que eu não presto para isso. Porque se a gente for olhar, irmão, a gente não presta para nada, nada a gente faz direito. Tudo a gente atrapalha na nossa vida. Se não for realmente a graça de Deus, se não for a graça de Deus, a gente destrói o nosso casamento. Se não for a graça de Deus, a gente cai no pecado, a gente volta a se escravizar por vários erros da nossa vida, a gente tem condutas erradas. E as coisas não estão dando certo na nossa vida, porque o Senhor está com a mão dele sobre você. Aleluia. Então, por que não gerar essa mesma confiança? Quando a gente tem um testemunho para contar, eu não vou contar meu testemunho pequeno, é coisa insignificante. E aí passa um ano, e aí nós vemos os irmãos espiarem. Mas por que não esfriando? Ué, porque eu estou dando testemunho e ninguém vai lá na frente testemunhar. Porque eu estou dando palavra no coração das pessoas, eles não vão lá na frente falar. E aquele que está precisando da palavra, lá ele não vai ouvir, porque eu não estou indo na frente falar. Aquele que precisa ouvir o testemunho aqui para ser fortalecido, e ele volta para casa o quê? Mais vazio do que ele entrou na igreja, porque eu não fui lá falar o testemunho, meu Deus. Você não sabe o quanto o Senhor fica indignado quando a alma ela vem sedenta nesse lugar e ela volta vazia. Nós devemos ter esse entendimento, o quanto o Senhor fica indignado quando uma pessoa, ele vem para essa igreja e naquele dia ele precisa ouvir o seu testemunho e você não se prontifica, você não vem aqui contar o testemunho para fortalecer o seu irmão e ele está passando coisas na vida dele e ele não precisa ouvir a pregação do pastor, ele precisa ouvir o seu testemunho, aquilo que aconteceu com você, foi um livramento, foi uma cura, foi algo que Deus te revelou, uma situação que aconteceu. E a gente fala, não, mas isso é insignificante. O que evolui na igreja é só um grande pregador. Não sabemos de nada. E a gente não imagina, olha esse louvor, eu vou ensaiar esse louvor que eu vou cantando lá na igreja. Eu vou chegar para a equipe de louvor e falar, irmão, eu quero cantar uma canção aqui, porque eu sou ministrado isso no meu coração e eu quero fortalecer a igreja do Senhor. Há vários dias na minha casa, quando eu tenho a oportunidade de pregar, quando eu venho aqui dirigir o culto, e às vezes a gente que é dirigente, a gente observa a frieza no louvor, a gente observa a frieza durante a pregação, algumas pessoas dispersas, essa pregação não está fazendo sentido, essa pregação está monótona, e a gente observa muita coisa, e aí o Senhor desperta no nosso coração o desejo, meu Deus, eu tenho que fazer algo para melhorar a igreja, eu tenho que fazer algo, meu Deus, ao Senhor, me dá uma palavra, e eu fico ali chorando o Senhor, eu fico suplicando o Senhor que dê, meu Deus, me dá uma palavra para eu avivar aquela igreja, me dá uma palavra, Senhor, para eu avivar aquele meu irmão, para ele entender o propósito que eu tenho na vida dele, me dá uma palavra, Senhor Jesus, para despertar ele, me dá uma palavra para despertar ela, Senhor Jesus, e às vezes a gente chega aqui, a gente prega, a gente vê que não despertou, e o pregador volta para casa conformado, e ele diz, minha esposa, o que eu faço, porque eu não consigo avivar a igreja hoje, e o pregador, e o pastor fica aqui, Senhor, o que eu faço para a igreja? O que eu faço para esse irmão entender, meu Deus, que o Senhor vai ajudar? O que eu faço para esse irmão entregar o coração dele para Jesus? Aleluia! Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que eu faço, Senhor, para a igreja afastar dessas coisas superficiais dessa terra e se entregar verdadeiramente ao Senhor? E o pastor pensa. Conformado com ele mesmo, porque ele não consegue fazer. E a igreja começa a observar e a gente vê a frieza, só que a frieza não nos incomoda. A frieza não me incomoda. E eu vejo a igreja, mas nossa, a pregação não foi boa, eu volto para minha casa. O louvor não foi bom porque eu vejo a igreja morrer e a igreja morrer não me incomoda. Eu volto para minha casa, vejo que eu não tenho uma capacitação de Deus, isso não me incomoda. Eu volto para casa com o meu testemunho, isso não me incomoda. Mas o Senhor vai começar a te incomodar, hein? Houve um homem que ele estava andando em um lugar, e naquele lugar tinha um cachorro, e o cachorro estava sentado em cima do prego, e aquele cachorro gemia. E o rapaz perguntou, aí, por que esse cachorro está sentado no prego e gemendo? Por que eu não saí de lá? Ele é aleijado? E o dono do cachorro falou,
Esse cachorro não é aleijado, não, ele consegue andar. E o rapaz perguntou: ué, então por que ele não sai de lá? E o dono do cachorro falou: é porque ainda não doeu o suficiente. Porque na hora que doeu o suficiente, ele vai se levantar, ele vai tomar uma atitude. E talvez é porque hoje a gente não está totalmente seco. Por isso talvez que isso não nos incomoda. Mas eu queria que você voltasse para sua casa hoje e se sentisse incomodado. Eu queria que você voltasse para sua casa hoje e se sentisse incomodado. Eu queria que você desejasse o crescimento da igreja. Há um homem chamado José de Arimateia. Só isso para a gente encerrar. Ele foi o homem que verdadeiramente amou a Jesus. Nenhum outro daqueles que falaram que amaram a Jesus, ninguém amou que nem José de Arimateia. Ninguém amou. Nem os seus amigos, nem os seus discípulos, ninguém o amou como José de Arimateia. Porque eles amavam Jesus enquanto Jesus estava vivo, tinha alguma coisa para oferecer, enquanto Jesus tinha palavras de vida, enquanto Jesus tinha palavras de fortalecimento, enquanto Jesus estava ali para curar suas enfermidades, enquanto Jesus estava ali para ressuscitar o seu filho que morreu, enquanto Jesus estava ali para ressuscitar o seu irmão. É claro que a gente vai amar ele. Como é que não vai amar? Um cara que multiplica o pão, um cara que abre a porta, um cara que sara minhas enfermidades. Como é que eu não vou amar um cara desse? Mas José de Arimateia, ele amou Jesus após a sua morte, porque ele foi o único que se interessou pelo corpo de um morto. As pessoas se interessaram pelo corpo de um vivo, mas José de Arimateia se interessou pelo corpo de um homem morto. Um corpo que não tinha mais o fôlego de vida, um corpo que não falava mais, um corpo que não tinha ação, um corpo que não prestava para mais nada. José de Arimateia se interessou em lá Herodes e falou: me dá o corpo dele. José de Arimateia foi lá e falou: eu quero o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Eu quero passar um bálsamo no corpo dele. Eu quero passar um perfume. Eu quero enrolar o melhor pano, o melhor manto que eu tiver. Eu quero enrolar naquele corpo daquele morto. E eu tenho lá uma gruta dos meus pais e nunca ninguém foi enterrado, cavado na pedra, que é a mão. Eu quero enterrar aquele corpo lá. A gente se interessa pelo corpo quando ele está vivo, mas quando ele está morrendo, quem se interessa pelo corpo? Você pode olhar para essa igreja e talvez ela esteja morrendo, mas quem se interessa por um corpo que está morrendo? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de cada departamento dessa igreja. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da vida de cada irmão que está nesse lugar. Que ele possa compreender a palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor. Que ele é uma pessoa que tem tantas qualidades, é uma pessoa que já viveu tantas experiências, Senhor. E o Senhor está tentando dizer, está usando pregador, está usando experiências, mas hoje o Senhor teve que rasgar o verbo. A gente está perguntando: oh meu Deus, qual é a vontade do Senhor? Ele está falando todo dia, mas hoje ele teve que rasgar o verbo comigo e com você. O Senhor não se agrada de ver a igreja dele esfriando. Isso de certa forma é culpa minha, isso de certa forma é culpa sua. Porque nós estamos sendo negligentes. E nós estamos cooperando para o esfriamento. Mas é chegada a hora que nós vamos cooperar para o crescimento desta obra. Nós vamos cooperar para o crescimento desse ministério. Eu vou cooperar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para o fortalecimento do meu pastor. Eu vou cooperar em nome do Senhor Jesus para que o grupo de varões ele se estabeleça. Eu vou cooperar no grupo de senhoras. Eu vou cooperar para a minha capacitação. Eu vou cooperar para que eu seja uma pessoa mais conhecedora da sua palavra. Eu vou cooperar para que o Espírito Santo tenha mais liberdade na minha vida. Eu vou cooperar para que o Espírito Santo transforme minha casa. Eu vou cooperar para que o Espírito Santo transforme o meu coração, aleluia, para que eu seja a imagem
capacitar. E pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada. Obrigado por esse despirtamento. Frieza aqui não. Frieza aqui não. Morte aqui não. Mas é um ano de crescimento. É um ano de crescimento e o ano ainda não acabou. Por isso eu louvo o Senhor. E eu quero convidar cada pessoa aqui na frente que tem o desejo de crescer. Eu quero convidar cada pessoa que entendeu a palavra do Senhor e tem o desejo de crescer. Cada pessoa que olhou durante essa pregação e falou: realmente esse ano eu não cresci nada. Olha, esse ano eu cresci muito abaixo do que eu poderia ter crescido. Eu quero convidar você aqui, quero convidar a liderança, para que a gente ore. A liderança vai pôr as mãos sobre você, vai orar pela sua vida e você vai orar por você mesmo. É chegado o momento da independência, que você vai despertar, você vai: eu preciso conhecer mais, eu não preciso desejar. Quem deseja e não faz, dá no mesmo. Você tem que desejar e você tem que fazer, porque a obra do Senhor precisa disso na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui nas frentes, as pessoas que entenderam a palavra do Senhor, pessoas que têm o desejo do crescimento, e em nome do Senhor Jesus, elas reconhecem que precisam crescer, elas reconhecem que a obra do Senhor na vida delas precisa ser executada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a o Senhor tem um instante na sua vida de aconselhamento, de aconselhamento de casal, de aconselhamento de pessoas. Sobre a sua vida, você com sua esposa, em nome do Senhor Jesus, irá exercer esse ministério de acompanhamento, de fortalecimento de pessoas. Louvado seja Deus. Portanto, você deve cooperar para o seu crescimento. Você deve cooperar para que casais sejam aconselhados com a sabedoria que o Senhor deu para a sua esposa.
Que o Senhor hoje esteja perdoando a nossa negligência como igreja. Que o Senhor esteja perdoando a nossa negligência. Não se recusa o chamado do Senhor. Não se recusa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Não se recusa uma vocação, irmão. Não se recusa. A gente recebe uma proposta de emprego e por causa da necessidade a gente não recusa. Porque tem que pagar as contas. Porque temos que alimentar os nossos filhos. Porque temos que realizar os nossos objetivos do mês. E a gente não recusa. Por mais péssimo que seja o emprego, a gente não recusa. Por que recusaríamos então o chamado do Senhor para a nossa vida? Por que você recusaria então o objetivo de Jesus na sua vida? Mas você vai voltar para sua casa hoje determinado. Não só querer, mas agir. Porque quem pensa tem poder, mas quem tem atitude tem mais poder ainda. E assim, Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Juliette, o Senhor tem um ministério na sua vida através da pregação da palavra. Ele já ministrou em você, Ele já disse para você, mergulha na palavra, come na palavra, porque o Senhor tem um ministério de pregação da palavra na sua vida. Aceite o chamado do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, aqueles que aqui hoje não foram ministrado algo, não necessitam, porque o Senhor já tem ministrado. Alguns aqui só precisou confirmar um pouco mais. Mas você que não recebeu a ministração hoje, não é porque o Senhor não tem algo na sua vida, não é isso. Ele já tem ministrado, ou ainda falta ele trabalhar algumas coisas para você compreender esse ministério. Mas o Senhor irá cumprir a obra que ele começou na sua vida. Amém? Assim nós agradecemos e aplaudimos ao Senhor. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu queria dizer para vocês que eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca disse para a pessoa o que ela tem para fazer ou chamar que Deus tem na vida dela. E eu tenho medo disso. Porque a gente, como ser humano, pode ser levado pelo coração, pode dizer palavras nossas. Mas existem algumas pessoas que precisam ouvir. Já está na cara, sabe? Como eu ontem, mas a gente precisa ouvir. Você não precisa somente ouvir, você tem que crer. Não precisa ninguém chegar para você e dizer: olha, siga o Senhor, seu ministério na oração. Não precisa disso. Nós somos uma igreja pentecostal, mas nós já amadurecemos nessa área. Não precisa disso. Porque eu oro ao Senhor, eu pergunto a Ele e Ele me responde. Não precisa levantar um profeta: olha, Deus está mandando você fazer isso. Não precisa disso, gente. Você faz isso com criança. Com criança que não sabe, você tem que lavar as vasilhas. Olha, você tem que fazer o dever de casa com criança, mas um adulto não. Na presença do Senhor, nós vamos deixar de ser inimigos. Não vamos deixar que o pregador venha aqui e dizer: olha, você tem que ser assim. Deus está te chamando para isso. Eu mesmo vou entender. E não vai precisar que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, porque o próprio Espírito Santo me revelará. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Agradeço aos irmãos e agradeço ao Senhor por ter ministrado essa palavra tão poderosa em nossos corações. Presbítero Fernando saiu hoje às 6h30, creio eu, de São Paulo, e amanhã estará chegando, sendo restituído para o nosso crescimento e para o avivamento dessa obra, comigo e com você, cooperando juntos, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, mandou um abraço para toda a igreja. Quarta-feira, irmãos, tem um estudo bíblico aqui na igreja, e você que não está vindo,
você está impedindo muito seu ministério de crescer, viu? Não vou falar que você vem todos os dias, porque o irmão Márcio trabalha no supermercado, tem um dia que não vai, mas venha pelo menos uma vez no mês. Dá um jeitinho, se você puder. Se não puder nem uma vez no mês, não tem problema, mas pelo menos uma vez no mês. Temos irmãos aqui, irmãos, vou falar para vocês, 6 meses, 7 meses, e não comparecendo nem isso. E aí nós olhamos, como é que uma igreja vai ser forte dessa maneira? Se eu pegar a lista e mostrar para vocês aqui, só tem 2 ou 3 mulheres que são frequentes no estudo bíblico e alguns homens. Como a igreja vai crescer dessa maneira? Temos também a oração e oportunidade para quem quer trabalhar, porque a seara é muito grande, mas os servidores são poucos. Amém? Coloque suas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que querem o crescimento da igreja do Senhor, que seja com todos que querem o crescimento do seu irmão, do seu lado, que seja com todos que querem viver em comunhão para que a igreja do Senhor cresça e progrida, em nome do Senhor Jesus. Amém! Louvado seja Deus! Não deixe de dar um abraço ao seu irmão. Não deixe de desejar para ele uma semana